Olá, voltei. Desculpa aqui, tá, pessoal, meu sumiço aqui. Eu tô numa correria essa semana com a minha mãe, pra lá e pra cá, que a gente tá arrumando a casa aos poucos, né? Então essa semana tá bem difícil pra mim. Mas aí eu tava lendo os noticiários, assim, né? O resuminho, né, do que anda acontecendo, eu não tô acompanhando tudo o que acontece, né, na parte política, econômica, eu não tô conseguindo. Tá, mas aí eu li uma reportagem aqui no Metrópolis, tá? Que diz assim: bruta discriminação racial, diz Benedita da Silva sobre Zambelli, né? Porque pelo que eu entendi, a Carla Zambelli, né, chamou a Benedita da Silva de Chica da Silva, né? E eu não entendi a frase da Benedita, tá? Não vou falar sem ter provas, tá? Eu não vi o diálogo entre elas, né? Entre a Zambelli e a Benedita. Mas eu não sou nenhum Paulo Cruz do MBL, né? Eu não sou muito boa, tão boa de falar abertamente sobre história como o Paulo Cruz. O professor Paulo Cruz é mais experiente como professor do que eu. Mas a Benedita, para ela, foi um racismo, né? Uma coisa de racismo. Mas eu não achei, tá? Porque eu vou ser bem sincera, na minha época de estudante, eu conhecia a história da Chica da Silva com a atriz Thaís Araújo, que interpretou ela na novela, acho que na época da Record, não lembro. E meio que a gente estudou isso na escola, na história, meio meia boca, assim, né? Porque a Chica da Silva, ela era escrava, né? E ela foi a única escrava que teve alforria e pôde casar com um homem feudal, rico, né? E se tornar uma senhora entre as mulheres brancas, era a época de escravidão. Imagina uma mulher, ela não era totalmente negra, tá? Ela era mista, ela era mulata, né? Ela era meia negra, meia branca, era miscigenada, né? Ela era mesclada, assim, né? Ela não era totalmente negra, negra, mas, né? Ela fazia parte dos negros escravos, né? Mas eu não sou o Paulo Cruz aqui para falar da Chica da Silva, também que ele é professor de história há muito tempo, ele deve saber bem melhor do que eu para falar. Mas dizer que é racismo ser chamada de Chica da Silva? Não. Pelo contrário, até é legal falar da história dela. Porque, olha, foi a única mulher da classe negra ali, mesmo sendo mesclada, que conseguiu se tornar uma senhora feudal na época, né? Mesmo com alforria, uma mulata entre as mulheres brancas, tá? Até peguei aqui na Wikipédia, tá? Porque eu até olhei a novela na época sobre a Chica da Silva, que foi com a Thaís Araújo, né? Mas muito bom de ter falado dela, porque, para quem não conhece, o nome dela era Francisca, né? Francisca da Silva de Oliveira, né? E ela, para quem quiser olhar, eu tô pegando aqui na Wikipédia, tá? O professor Paulo Cruz deve saber melhor do que eu. Então, Francisca da Silva de Oliveira, conhecida como Chica da Silva, foi uma escrava, posteriormente alforriada, que viveu no Arraial do Tijuco, posteriormente Diamantina, pertencente ao município do Cerro, Minas Gerais, durante a segunda metade do século XVIII. Tá? Manteve durante mais de 15 anos uma união consensual, mais de 15 anos, gente. Uma união consensual estável com o rico contratador dos diamantes, João Fernandes de Oliveira, tendo com ele 13 filhos. O fato de uma escrava alforriada ter atingido posição de destaque na sociedade local durante o apogeu da exploração de diamantes deu origem a diversos mitos. Isso é na época do mercantilismo, é a época dos metais preciosos, né? Que eu ainda não terminei de ler o livro do Celso Furtado, né? Não sei se o Celso Furtado fala da Chica da Silva, tá? Porque eu não li todo o livro. Mas eu vou comprar ele futuramente, eu vou continuar a leitura, tá, gente? Mas isso aqui é parte da época do mercantilismo, dos metais preciosos, isso aqui. Tá? É muito bom, né?
Para quem não sabe, a Chica da Silva era filha de Antônio Caetano de Sá, homem branco português, provavelmente nascido e batizado na Candelária, no Rio de Janeiro. Pouco se sabe sobre o pai de Chica, a não ser que em 1726 ocupava o posto de capitão das ordenanças de Boicana, Três Cruzes e Itatiaia, distritos de Vila Rica. Tá? Isso indica que Antônio ocupava uma posição de distinção e honra na sociedade. Chica herdou a condição de escrava da sua mãe, Maria da Costa, africana da Costa da Mina. Posteriormente, os países de Benin e a Nigéria. Maria foi trazida para o arraial do Milho Verde ainda criança, por volta de 1720. Era escrava de Domingos da Costa, homem negro e forro. Chica foi registrada no arraial do Milho Verde, no município de Cerro Frio, mais tarde de Cerro. Tá? Eu não vou ler tudo que tá no Wikipedia, tá? Quem quiser lá dar uma olhada na Wikipédia, procura Chica da Silva. E tem a novela também com a Thais Araújo. E, se não me engano, antes teve com a Zezé Polessa, antes da Thais Araújo. É que na minha época de estudante era com a Thais Araújo, tá? Mas teve uma novela, acho que antes da Thais Araújo, que foi com a Zezé Polessa. Eu acho, né? Não lembro mais, gente. Tá? Mas eu olhei a novela com a Thais Araújo, que fez a personagem Chica da Silva. Mas eu não achei racial, não sei o que a Zambelli falou, além de ter chamado a Benedita de Chica da Silva, tá? Porque a Chica, ela era escrava, tá? E ela, por ter pego a condição da mãe, escrava, e ter casado com um homem branco e rico da época, na época da escravidão, era uma coisa praticamente impossível, uma negra, uma mulata conseguir isso aí naquela época. E a Chica da Silva conseguiu uma grande mulher, uma grande história. Tá? Então, na minha visão, eu não vi nada de racismo em ser chamado de Chica da Silva. Pelo contrário, foi uma mulher vitoriosa, né? Então é isso aí, meu povo, tá? Desculpa qualquer coisa, mas eu não tô podendo, infelizmente, tá 24 horas como antes no Kawaii e no YouTube, tá? Peço desculpas, mas eu tenho mais coisas mais importantes para fazer aqui, tá? Com a minha mãe, porque ela precisa de mim, tá? E é isso aí, e tchauzinho!